Saudações, moçadinha. Tudo em cima? Eu sou Marcelo Hidalgo e falem aí, graças a Deus, é segunda-feira, né? Pelo menos no momento em que gravo. No vídeo passado, mostrei para vocês como construir histogramas. Vamos dar uma olhadinha? Aqui, gente, no vídeo passado, mostrei para vocês como construir esses gráficos, estes histogramas. E para que serve? O que fazemos com eles, né? Com os histogramas, conseguimos ter ideias numa análise exploratória, como que as nossas variáveis estão distribuídas. Por exemplo, essas duas variáveis aqui da segunda linha do canto esquerdo. O conteúdo total de dióxido de enxofre, ele aparenta seguir uma distribuição exponencial, ao passo que a densidade aparenta seguir uma distribuição normal, próxima da normal. Vejam, é apenas uma análise exploratória. Para a gente poder afirmar com maior propriedade, convém aplicarmos testes dedicados a isso para ver se elas realmente seguem ou uma distribuição exponencial ou uma distribuição normal. Mas é a partir do histograma que a gente consegue determinar qual que é o teste que devemos aplicar para termos certezas se é isso ou se é aquilo. Conhecendo a distribuição, conseguimos escolher testes mais adequados para ver, por exemplo, aqui se para cada nível de qualidade do nosso vinho, o valor de densidade ou o conteúdo de dióxido de enxofre é estatisticamente diferente ou não. Também é com base nesses conhecimentos, no comportamento da dispersão dessas variáveis, que a gente consegue determinar qual que é o modelo mais adequado para conseguirmos aplicar uma regressão. Por exemplo, fornecida a densidade, qual será a qualidade do nosso vinho? Enfim, análises exploratórias. Lançamos mão de histogramas para a gente saber como que os nossos dados estão se comportando e qual caminho que é mais adequado seguirmos frente à distribuição dos nossos dados. No vídeo de hoje, gente, eu queria mostrar para vocês como que podemos construir um gráfico desse, onde a gente tem dois histogramas, um para cada nível da nossa variável resposta. Neste caso, bom e ruim. É um banco de dados que diz respeito à qualidade de maçã. Esse histograma especial, ele retorna o tamanho das maçãs. E qual que é a interpretação que eu tiro dele? O tamanho de maçã, ele pode contribuir para a gente identificar, distinguir se a maçã é boa ou se a maçã é ruim, mas ele sozinho não é o suficiente. Por que que eu digo isso? Daqui, gente, eu interpreto que as medidas de maçã seguem uma distribuição normal, aparentam seguir uma distribuição normal. E como que é a distribuição normal, né? Muitos valores próximo a uma medida central, ao valor médio, e há uma dispersão entre eles. São dois parâmetros de uma distribuição normal: a média e o desvio padrão. Em três desvios padrões é para ter 99% das observações, a maioria dos valores estando mais próximos da média. Aqui, vejam que há um certo deslocamento entre cada uma das normais do nosso banco de dados. Maçãs boas tendem a ter um tamanho um pouco maior do que maçãs ruins. E isso sou eu quem está falando, hein? Não que fizemos uma análise estatística e que temos evidências para poder afirmar isso, né? Eu que falo, vozes da minha cabeça. Há um certo deslocamento entre essas médias, mas há uma grande sobreposição entre as áreas dessas distribuições, dessas dispersões. Por exemplo, maçãs com tamanho intermediário, aqui próximas ao valor de zero, valores normalizados, aqui é o Z-score, assunto para outro vídeo, próximo ao valor médio entre todo o nosso banco de dados, a gente não consegue falar se a maçã é boa ou se ela é ruim. Há quase que a mesma frequência de maçãs boas e ruins que têm o mesmo tamanho. Se a gente for olhar maçãs grandes, as maiores maçãs do nosso banco de dados, há uma frequência maior de maçãs boas, mas há ainda maçãs ruins. De modo contrário, quanto às maçãs menores, houve uma frequência maior de maçãs ruins. Maçãs ruins tendem a ser menores e maçãs maiores tendem a ser boas. Mas vejam, há ainda uma grande sobreposição entre a dispersão dessas variáveis. É difícil afirmar com certeza, com base no tamanho, se a maçã é boa ou se a maçã é ruim. Eu interpreto que essa variável pode contribuir para distinguir se a maçã é boa ou se é ruim, mas ele não é o suficiente. Apresentado o propósito deste gráfico, vamos ver como é que a gente elabora ele? Ok, gente, para esse vídeo eu utilizei este banco de dados que diz respeito à qualidade de maçã, um banco de dados que encontrei no Kaggle, recomendo darem uma olhadinha. É só fazer download, clicar em download e baixar como zip. Coloquei o arquivo zipado numa pastinha, descompactei e veio somente um CSV. É este CSV que eu vou abrir,
mas lá no Google Colab. Vamos lá? Então, aqui no Colab, o que que eu fiz? Aqui no canto esquerdo, na pastinha, eu fiz o upload do meu arquivo, do meu CSV, mandei para cá. Depois ele carregar, cliquei aqui nos três pontinhos, copiar caminho, importei a biblioteca Pandas e da biblioteca Pandas eu pedi a função leia CSV e forneci o diretório que eu copiei ali da pastinha. Chamei o banco de dados, depois eu dispensei a coluna que diz respeito à identificação de cada uma das maçãs, o ID, não me interessa, não me diz muita coisa, e pedi informações desse banco de dados. Eu vi que a coluna aqui de acidez, ela tem uma observação a mais em comparação às demais variáveis. Eu fui ver o que que era e realmente aqui é uma coluna onde tem a autoria dos bancos de dados. Não estou muito interessado nisso. Eu pedi um drop NA, a remoção desses valores nulos. Foi feita a remoção dessa linha. Pedi novamente as informações. E agora eu vejo que eu tenho 4.000 entradas e 4.000 observações não nulas ao longo ali das minhas variáveis do banco de dados. Reparei também que aqui a acidez ela estava no formato de objeto. Mas quando eu olhei mais de perto, ela tinha uma carinha de ser um número com decimal. Por isso, eu atualizei os valores dessa coluna para serem do tipo float. Pedi novamente informações do banco de dados e agora ele parece estar redondinho, né? Oito variáveis explicativas no formato de número com decimal e uma oitava aqui em formato de objeto, né? Com os meus dois níveis de qualidade de maçã. Que nem mostrei no vídeo passado, aqui estão os histogramas do meu banco de dados. Vou mandar você aqui para o cantinho. Aqui estão os histogramas de cada uma das variáveis desse banco de dados, todas aparentando seguir uma distribuição normal. O banco de dados parece estar bem redondinho. E agora, gente, como construir esse histograma aqui, um por nível de qualidade do nosso banco de dados? Ok, para a gente construir aquele histograma, primeiro eu quero recuperar os níveis de qualidade. Para isso, eu pego meu banco de dados, eu chamo ele, eu quero em especial a coluna de qualidade e eu vou pedir um unique, valores únicos dessa coluna. Aqui, valores bom e ruim, os nossos dois níveis. Para mim conseguir chamar um de cada vez, para mim primeiro construir um histograma de um nível e depois o histograma de outro nível, eu vou pedir um loop for. Então, for qualidade. Então, para cada nível dos valores únicos da coluna de qualidade do nosso banco de dados, aqui se eu pedir um print de qualidade, escrevi errado? Escrevi aqui errado, né? Primeiro veio o bom e depois veio o ruim, nossos dois níveis. Qualidade. Ok. Aí, gente, a mesma função que eu mostrei para vocês no vídeo passado. Aqui, vou importar a função matplotlib.pyplot e vou chamar ela de PLT. Então, aqui de PLT, eu quero a função hist, é um histograma do nosso banco de dados. Eu quero da coluna por hora, só da coluna de tamanho, size, mas não de todo o nosso banco de dados. Eu quero somente onde os níveis de qualidade for igual àquela qualidade que nós estamos iterando, aquele nível, né, da iteração. Então, de dados, a coluna, perdão, dados, a coluna qualidade, somente os dados onde a coluna qualidade é igual ao nível de qualidade que a gente está iterando. Qualidade. Ok. E aí, se eu der um Enter, aqui está. Um histograma para cada nível. Mas a gente não sabe qual que é o nível e tem algumas coisas para a gente conseguir deixar esse gráfico mais bonitinho. Para a gente saber qual que é o nível que a gente está falando, eu defino label como qualidade e fora aqui do loop eu peço a legenda. Ok, agora a gente sabe quem que é bom e quem que é ruim. Para enfeitar, gente, é os mesmos parâmetros que já vimos anteriormente. Então, por exemplo, bins eu vou definir igual a 20 para ter uma resolução maior. Color, vejam, são duas cores diferentes, né? Uma para bom e outra para ruim. Para a gente conseguir chamar uma cor de cada vez na iteração, eu vou criar uma coluna, não, uma lista. Cores, uma lista, e vou colocar duas cores nessa lista. Primeiro, para retratar as massas boas, e o red, vermelho, para retratar as colunas ruins. Aqui eu vou alterar para ser enumerado. Para além de eu retornar o nível de qualidade, eu também ter o índice relativo àquele nível. E aí aqui em color, eu coloco cores, a minha lista. Qual item da minha lista? O item I. Quando eu chamar good, que é o primeiro, eu vou pegar a primeira cor. Quando eu chamar bad, que é ruim, é o segundo nível, eu vou chamar a segunda cor daquela lista. Agora, se eu der um enter,
Ok, um de cada cor. Mas não ficou legal, né, esse vermelho e verde. Mas enfim, só para dar uma melhoradinha, eu vou definir um alfa igual a 0,4 e edge color igual a black. Já ficou um pouquinho melhor, mas o verde e vermelho realmente não ficou legal, tem cores melhores. E agora, para mim ter um gráfico desse para cada uma das nossas colunas do banco de dados, eu vou colocar um outro loop aqui no começo. Então, para coluna em dados.column, para cada uma das colunas do nosso banco de dados, aqui eu tenho que colocar um outro tab. E aqui, size, eu vou trocar. Eu não quero só coluna tamanho, eu quero colunas. Coluna, né? Então, para cada uma das nossas colunas, faça um histograma por nível de qualidade. Aqui eu vou dar um tab também, para ter uma legenda por gráfico. Um plt.title, que ele já até me sugeriu um histograma aqui da nossa coluna. E a impressão. Se eu der um Enter, aqui está. Um histograma para tamanho de maçã, outro para peso, outro para doçura, outro para crocância, enfim, e os demais. Chique ideia, gente. Era isso que eu tinha para apresentar por hora. Gente, treinem, brinquem, peguem um outro banco de dados, tentem fazer a mesma análise, tem que exercitar, hein? Precisando, fico às ordens, só deixar um comentáriozinho lá. Gratidão, gente. Até a próxima.